Olá amigos, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Carvalho e nesse vídeo quero ter uma conversa muito séria com vocês. Quero trazer para vocês da minha experiência a respeito do ciclo de estudos. Quero conversar com vocês sobre 3 grandes riscos que eu percebo entre os concurseiros que adotam esta metodologia de estudo, o ciclo de estudos. Professor, será que existe alguém aqui, algum concurseiro no Brasil que não estuda com o ciclo de estudos? Claro que sim, sem sombra de dúvidas. E já de antemão, eu quero dizer a vocês que não sou contra o ciclo de estudos. Eu quero apresentar a vocês 3 sérios riscos que você que adota o ciclo de estudos, se não estiver atento, pode acabar caindo e se prejudicando por conta desses riscos. Antes de mais nada, professor, o que é mesmo o ciclo de estudos? É bem simples. O concurseiro, a concurseira, escolhe um bloco de matérias, não sei quantas, 4, 5, 6 matérias, por exemplo, e aí coloca no caderno, numa folhinha de caderno, uma sequência. Língua portuguesa, vou criar só uma hipótese aqui, língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo, sei lá, matemática financeira, contabilidade, coloca 5 matérias. E aí diz assim, português, 1 hora, direito constitucional, 1 hora, direito administrativo, 1 hora, contabilidade, 1 hora, matemática financeira, 1 hora. E aí a pessoa que criou esta sequência vai usar do seu tempo livre de estudo para cumprir exatamente aquilo que está previsto. Vou começar hoje o meu ciclo de estudos. Qual é a primeira matéria? Português. Quanto tempo? 1 hora. Aí ela estuda 1 hora de português. Acabou de estudar essa 1 hora de português, ela olha qual é a próxima matéria? Direito constitucional. Quanto tempo? 1 hora. Ela estuda mais 1 hora de direito constitucional. E assim ela vai seguindo, desenvolvendo seus estudos. Aí, acabou de estudar essa 1 hora de direito constitucional. Ela não tem mais tempo para estudar naquele dia. Aí ela para e anota. Hoje eu estudei até a matéria de direito constitucional. Na outra vez que ela for estudar, na próxima sessão de estudos, ela vai retomar de onde havia parado. Aí ela vai olhar no caderninho. Vou começar de onde agora? Da próxima matéria do ciclo. A próxima matéria é direito administrativo, 1 hora. Aí ela faz aquela hora de direito administrativo. Interrompe para dar sequência à próxima matéria que está no ciclo. E assim sucessivamente. Quando ela concluir a última hora de estudos da última matéria do ciclo, ela vai recomeçar o ciclo da primeira matéria que estava lá na cabeça da lista. É bem simples de entender, ok? Professor, esse método não é bom? Eu gosto desse método, professor, porque ele me ajuda a dividir o meu tempo de estudo de uma forma bem organizada, não é? E eu posso seguir este método, este ciclo, de acordo com a minha disponibilidade de tempo para estudar. Então eu acho que essa ideia é uma ideia muito boa. Olha, gente, essa ideia pode até ser boa, mas é uma ideia muito, muito arriscada. Arriscada, sobretudo, para quem está começando a sua preparação para concurso. Imagine que você, só por hipótese, resolveu estudar para a área fiscal. Você vai enfrentar, no mínimo, umas 14, 15 disciplinas diferentes que é para você dominar, para fazer uma boa prova e conseguir a sua vaga. Estamos falando de uma média de pelo menos 15 matérias diferentes. Aí o que é que muita gente acaba cometendo de erro? Primeiro risco, vamos lá, qual é o primeiro risco inerente a quem está começando a sua preparação para concurso? O primeiro risco seríssimo é a pessoa querer colocar no ciclo de estudos todas as 15 matérias do concurso, as 15 matérias que ela vai ter que aprender e dominar. Não, professor, porque é muita coisa, são 15 matérias, então eu preciso começar a ver todas elas de uma vez só. Ora,
colocando 15 matérias numa listinha, com 1 hora, 1 hora e meia ou até 2 horas para cada uma, o que é que vai acontecer? Lá na cabeça da lista, suponhamos, tem língua portuguesa, uma hipótese. Aí você fez a sua hora de estudo lá da língua portuguesa. E aí passou para a segunda matéria. Teve que interromper para estudar no próximo dia. No próximo dia você pegou a terceira matéria, viu a terceira matéria, viu a quarta, suponhamos, viu a quinta. Teve que passar 2 dias sem estudar. No próximo dia, na próxima sessão de estudo, pegou a sexta matéria e a sétima. Com mais um dia, a oitava. No outro dia, a nona e a 10ª. E assim vai caminhando e você vai caindo no que eu chamo de efeito conta-gotas. Eu batizei de efeito conta-gotas. O que é o efeito conta-gotas? Você sai pingando gotinhas de conhecimento de cada matéria. É uma gotinha muito pequena. Imagine que você tem como uma dessas matérias, sei lá, a estatística descritiva. Aí você vai lá num dia estudou 1 horinha de estatística descritiva, pingou uma gotinha. Só que como o seu ciclo de estudos tem 15 matérias, ou às vezes até mais que isso, porque eu já peguei, já vi concurseiros nessa situação. Conheci uma moça que estudava 18 matérias ao mesmo tempo para concurso, fazendo um ciclo de estudos. Pois bem, você estudou hoje, pingou uma gotinha de estatística descritiva. Só que como o seu ciclo tem muitas e muitas matérias, e talvez o seu tempo de estudo seja reduzido na semana, você só vai ter a oportunidade de retomar o estudo da estatística, sei lá, daqui a quantos dias, às vezes daqui a 1 semana, às vezes daqui a 12 dias, 15 dias. E aí eu pergunto a você, que fruto tem um aprendizado como esse, que você pinga gotinhas, hoje aqui sai pingando gotinhas de várias matérias e só vai voltar a vê-las daqui a tantos dias depois. Quando você vai retomar o estudo da estatística, quando caiu de novo no ciclo para você estudar estatística, você nem se lembra mais do que havia visto dias e dias atrás. Aí você tem que recuar, retomar quase do zero. E o resultado do efeito conta-gotas é que você sai avançando no seu estudo a passo de tartaruga. A passo de tartaruga, você praticamente não sente evolução quase nenhuma no seu conhecimento. E, professor, estou começando a me identificar mais ou menos com essa situação que você está falando. Mas, professor, eu achei que era algo universal, que todo mundo no planeta estudasse com o ciclo de estudos. E você está dizendo que existe vida inteligente fora do ciclo de estudos? É isso que eu estou dizendo. Mas eu não estou falando, não estou afirmando que você deva, nesse momento, abandonar o ciclo de estudos. Eu estou falando em alguns riscos inerentes a quem utiliza o ciclo de estudos. E o primeiro deles já expliquei. É simples, é colocar muitas matérias no ciclo de estudos para alguém que ainda está na fase inicial da sua preparação. Professor, mas eu estou num caso bem diferente. Já faz 4, 5 anos que eu estudo para concurso, eu já vi todas essas matérias, já revisei todas elas mais de uma vez, inclusive. Cheguei num ponto agora em que estou só resolvendo questões. Situação propícia agora sim para você fazer um ciclo de estudos completo. Você pode agora sim até colocar as 15 matérias do seu concurso, pode distribuir 2 horas para cada uma, tá? E fazer o seu passeio completo por todas as matérias, já que você não está mais aprendendo aquelas matérias, você está simplesmente fazendo um trabalho de manutenção do aprendizado que você já fez lá atrás, e você vai fazer essa manutenção do aprendizado, obviamente,
resolvendo muitas e muitas questões de provas passadas, preferencialmente de provas recentes e da banca que você vai enfrentar. Aí sim é uma situação propícia em que eu acho que cai como uma luva o ciclo de estudos, ok? Nessa segunda situação que eu citei. Agora vamos voltar de novo para os riscos do ciclo de estudos. O primeiro deles, eu já expliquei, colocar muitas matérias de uma vez para quem está começando. O segundo deles, como quem está começando a preparação ainda não conhece muito bem todas as matérias que vai estudar, não tem nem como essa pessoa mensurar se uma matéria tem uma complexidade maior, se outra tem uma complexidade menor, se uma tem uma extensão que é o triplo da outra, uma matéria muito mais extensa, outra mais curtinha. A pessoa está começando, ela não tem essa noção perfeita. Então, o segundo risco é justamente, quando cria o ciclo de estudos, colocar rigorosamente o mesmo número de horas para todas as matérias do ciclo. Ah, professor, mas isso não é o mais lógico a fazer? Pode ser que para você seja o mais lógico, mas não é o mais adequado. Por quê? Porque as matérias têm extensões diferentes, têm complexidades diferentes e a depender da área de formação que você venha, Por exemplo, você é da área do direito, terminou o curso, a faculdade de direito, já estudou muito direito na sua vida, tem uma facilidade absurda. Você vai dedicar o mesmo tempo de estudo ao direito constitucional e à contabilidade, caso você, advogado, resolva estudar para a área fiscal, por exemplo, estou só citando um exemplo, ok? Uma hipótese. Você vai dedicar, você, advogado, o mesmo tempo de estudo ao direito constitucional, que você já tira de letra, e a contabilidade, que é uma matéria completamente nova para você, e você sabe que vai ter que enfrentá-la para fazer o concurso fiscal que você está almejando fazer, não faz sentido isso. Não faz o menor sentido, mas é isso que eu vejo muita gente fazendo, se não a maioria dos alunos, Então, pense um pouquinho, converse com alguém mais experiente, tente sentir de acordo com a sua experiência já, anterior, ou com a sua formação, de acordo com a sua formação. Alguém formado em letras, língua portuguesa, vai dedicar o mesmo tempo de estudo à língua portuguesa e a uma matéria que ela nunca viu na vida? Não faz muito sentido isso. Então tente adequar e atribuir a cada matéria do seu ciclo um número de horas escolhidas sob um critério. Não coloque simplesmente todas com o mesmo tempo de estudo, porque realmente isso não vai ser algo tão proveitoso assim para você. Por exemplo, quem estuda para a área fiscal, como eu já citei, e nunca viu contabilidade, deve, não só pode, como deve priorizar o estudo dessa disciplina, que talvez ela possa ser considerada a porta de entrada dos concursos da área fiscal. É a matéria mais extensa, muitas vezes é a que tem um número maior de questões na prova, e muitas vezes tem um peso maior também, peso 2, as outras peso 1. Então vejam que, de acordo com a importância que a matéria tem no concurso e do seu conhecimento anterior daquela disciplina, você deve mensurar o número maior ou o número menor de horas dentro do seu ciclo de estudos. Privilegie matérias que merecem aquele privilégio, ok? Professor, eu sou da área de humanas, eu fiz um curso ali na área de humanas, o meu fraco é a matemática financeira, o meu fraco é a estatística, o meu fraco é o raciocínio lógico. O que eu devo fazer? Está muito claro o que você deve fazer. Coloque no seu ciclo de estudos, caso você opte por trabalhar com o ciclo de estudos, coloque no seu ciclo de estudos, com mais horas, as matérias para as quais você sente uma maior dificuldade, tá? As matérias que você é menos afeito, ok? Então este é o segundo risco, distribuir as matérias todas por igual, com o mesmo número de horas no ciclo de estudos. E o terceiro risco, professor? Vamos lá. O terceiro risco, coloquei como terceiro,
mas está longe de ser o menos importante, ok? O terceiro risco é você começar a negligenciar o seu compromisso de estudos. Por quê, professor? Porque você pode pensar assim, não, tudo bem, eu teria que estudar hoje à noite, está dentro do meu plano de estudos que hoje à noite eu deveria sentar-me e estudar, dar sequência ao estudo do meu ciclo de estudos que está previsto. Mas, eu posso perfeitamente não estudar hoje, vai passar um jogo aqui na televisão, vai passar um filme que eu gosto, acabou de ser lançada a temporada nova da minha série favorita, meus amigos me chamaram ali para sair, para conversar, para me divertir um pouco. Então, não tem problema não, sabe por quê? Porque eu estudo por ciclo. Então, se eu estudei a matéria 1, a matéria 2, a matéria 3 do meu ciclo, hoje eu teria que estudar a matéria 4 e a matéria 5, mas se eu não estudar hoje, não tem prejuízo nenhum, porque amanhã eu continuo de onde eu havia parado. Meus amigos, vocês não fazem ideia de quantas vezes eu já ouvi alunos dizendo esse tipo de coisa. Eu gosto do ciclo de estudos porque eu posso perder um dia de estudo que não me prejudico. Está se enganando. Um dia perdido de estudos é um dia para sempre perdido. E se você começa a tornar isso algo habitual, pode ter certeza, você está fingindo que está estudando para concurso, você está brincando de ser concurseiro, brincando de ser concurseira. O compromisso com o seu planejamento de estudos, o compromisso com o seu horário planejado de estudos é absolutamente imprescindível para você conseguir dar sequência ao seu aprendizado, conseguir evoluir, dar passos mais largos no seu conhecimento. Ah, professor, eu não estava me dando muito conta disso. É verdade ou não que você já pensou assim e acabou negligenciando um dia aqui, outro dia acolá e outro mais à frente nos seus estudos, confiando-se de que você não estava sendo prejudicado, já que você segue um ciclo de estudos? Esse é o terceiro risco, um risco prejudicial ao extremo, um risco que compromete a qualidade do seu aprendizado, tanto quanto os dois primeiros. Então, se você, sobretudo se você é um aluno que está numa fase mais inicial de preparação, ou mesmo que já tem algum tempo, mas não sente uma evolução adequada, eu vou contar aqui um caso para vocês. Meus amigos, não sei se vocês sabem, mas além de professor das disciplinas exatas e autor de várias obras para concurso, obras de matemática financeira, estatística, raciocínio lógico, eu também sou orientador para concurso. Já faz mais de 15 anos que eu tenho projetos de orientação e agora de mentoria, projetos motivacionais, enfim. Então, eu tive a oportunidade certa vez de orientar uma concurseira, uma moça, que estudava para concursos há 3 anos. Ela trocava mensagens comigo, conversava pelas redes sociais ou por e-mail e dizia assim: professor, está com 3 anos que eu estudo, eu ainda não sinto que cheguei no melhor da minha preparação. E eu pensei, 3 anos de estudo e ainda não conseguiu nem sequer concluir o estudo das matérias daquele concurso? Ela se preparava para a área fiscal. E aí ela contratou-me para ser seu orientador. Quando nós conversamos, uma longa conversa, que fomos falar do planejamento de estudos dessa moça, ela me revelou que desde o começo, desde o primeiro dia que se tornou concurseira, 3 anos atrás, ela havia começado logo com um ciclo de estudos e havia colocado neste ciclo de estudos, simultaneamente, 18 matérias, 18 disciplinas ao mesmo tempo. E ela, quando eu vi aquela situação, eu olhei para ela e perguntei bem seriamente: me diga uma coisa, minha amiga, diga com toda sinceridade, isso aqui está funcionando para você? Quando eu perguntei, ela começou a chorar, Começou a chorar e disse: não, professor, não está funcionando para mim.
Mas se você já sabia que não estava funcionando, por que você se manteve assim, nessa mesma configuração de estudos? E ela diz, é porque, professor, eu escutei tanta gente falar que tinha que ser pelo ciclo de estudos, que eu achei que só tinha essa matéria, só existia essa maneira de estudar. E eu ouvi alguém dizer, um grande especialista, sei lá quem foi, que o ideal era colocar todas as matérias do concurso de uma vez só. E aí, quando eu comecei a estudar dessa maneira, percebi que não estava dando certo para mim, eu achei que o problema estava comigo. E aí eu ficava entristecida, mas não queria dizer nada, tentava novamente, continuei, já faz 3 anos, e eu não sinto segurança em nenhuma dessas 15 matérias. E aí eu propus a ela uma mudança. Vamos tentar algo novo, você topa? Topo, professor. E em vez de estudar 15 matérias de uma vez, 18 matérias, como era o caso, nós reduzimos para um bloco de menos matérias, 5 ou 6, não me recordo bem, e fomos trabalhar de início aquelas disciplinas, um número que era 1/3 ou menos de 1/3 das disciplinas que ela estudava simultaneamente. E aí, com essa nova configuração, o que aconteceu? Ela deixou o efeito conta-gotas, porque ela saía pingando gotinhas de cada matéria, ao longo do dia, ao longo da semana. Ela deixou o efeito conta-gotas e passou a respirar e ter um tempo bem maior de estudo para cada disciplina. E aí sim, pela primeira vez, ela sentiu que estava conseguindo evoluir no seu conhecimento. Foi completamente transformador. Quando eu fiz a proposta para ela, ela começou a chorar de novo e disse, professor, joguei fora 3 anos de estudo. Eu disse, calma, também não é assim. Não podemos dizer que você não assimilou nada. Poderia ter evoluído muito mais, se tivesse feito de outra maneira. Mas também não vamos nos desesperar, vamos começar de novo. Tá? E dentro de 1 ano apenas, esta moça conseguiu cumprir o estudo completo das 18 matérias do concurso e foi aprovada. Tá? Foi aprovada. Então, meus amigos, eu quero dizer de novo, quero novamente afirmar, eu não sou contra o ciclo de estudos e não estou pedindo a você que abandone o seu ciclo de estudos. Eu estou pedindo que você reflita sobre esses 3 riscos que eu apresentei aqui para vocês. Vou contar mais uma historinha rápida. Eu trabalhava já na Receita Federal, antes de ser auditor fiscal. Eu exerci por 3 anos o cargo de analista tributário. Foi o primeiro concurso que eu passei dentro da Receita Federal. E 3 anos e meio depois, passei para auditor fiscal. Pois bem, enquanto eu era analista tributário, trabalhava na mesma sala com outro colega analista, e esse outro colega foi aprovado por auditor fiscal 1 ano antes de mim. E aí éramos muito amigos, muito próximos, e conversávamos bastante, e eu perguntei a ele assim, fulano, eu não vou revelar nomes aqui não, fulano, como é que você estuda? Você fez um ciclo de estudos? Ao que ele me respondeu, não, Sérgio, eu trabalho de uma maneira diferente os meus estudos. Eu planejei de uma maneira diferenciada. Como foi que você fez? Ora, eu disponho das noites para estudar. Então, segunda noite, terça noite, quarta noite, quinta noite, sexta noite, e alguma coisa no final de semana. Então, eu criei um bloco de matérias para estudar e distribuí essas matérias ao longo das minhas horas de estudos livres durante a semana, para eu cumprir aquela agenda planejada de estudos. Então não era por bloco, era por agenda. Aí eu fiquei curioso porque esse rapaz era recém-casado, ou casado há pouco tempo, ele tinha uma filha bem novinha, de 1 ano, 2 anos, não sei. Era uma menina bem nova ainda, filha dele. E aí eu fiquei pensando, mas será que aqui e ali, por algum motivo, ele não pode acabar prejudicando os estudos, assim, o horário, o compromisso de estudos vai ter que perder? Aí eu perguntei a ele, olha, me diz uma coisa, e se por qualquer motivo você perder uma noite de estudos, no dia seguinte você retoma de onde havia parado, você recupera aquela matéria que você perdeu naquele dia? Para mim, isso era o lógico.
Aí ele respondeu assim: de forma alguma, de jeito nenhum, não é assim que eu faço. Eu sei que na segunda-feira tenho que estudar a matéria X, na terça-feira a matéria Y, na quarta-feira a matéria Z e assim por diante. Então, eu tenho que fazer todo o meu esforço, toda a superação que eu puder para não perder nenhuma noite de estudos. Porque se eu perder de estudar o direito tributário na quarta-feira, por exemplo, aí está perdido aquele meu estudo, porque na quinta-feira já tem outra matéria para estudar, já estava prevista. Então, como eu sei que se eu perder uma noite de estudos, eu prejudico o meu aprendizado naquela tal disciplina, então eu faço de tudo para não perder aquele dia de estudos por nada. E aí, voltamos a falar do terceiro risco que eu citei. Está vendo a diferença, né? Não quer dizer que alguém que segue um ciclo de estudos não possa ser altamente responsável e compromissado com o seu planejamento. Claro que pode, esse é o ideal, tá? Mas da outra maneira que o rapaz fazia, sem criar um ciclo, colocando as matérias fixas em cada horário da semana, ele tinha um compromisso seríssimo de não perder por nada o horário planejado de estudos, porque no outro dia já era outra matéria. E eu aprendi essa lição com esse meu colega, nos poucos meses que me restaram dessa nossa conversa até a minha aprovação para auditor fiscal, eu implementei essa maneira de estudar e funcionou muito bem para mim. A bem da verdade, eu já seguia mais ou menos algo semelhante, tá? Então vejam, vou retomar o começo da minha fala. Eu não sou contra o ciclo de estudos, acho que cabe perfeitamente bem, sobretudo naquela situação específica, que você já é um concurseiro avançado, já viu todas as matérias, está em fase de revisão ou de manutenção do aprendizado. Não estou pedindo jamais para você abandonar o seu ciclo de estudos. Estou pedindo e colocando para você, da minha experiência, 3 riscos muito visíveis e muito presentes na vida de tantos concurseiros que eu já vi e já acompanhei, 3 riscos do ciclo de estudos que podem prejudicar você, caso você não esteja bem atento, ok? Pois bem, meus amigos, era esta a mensagem que eu queria conversar com vocês, era este o assunto que eu queria trazer. Espero que este assunto, de fato, traga até você uma reflexão, que você se olhe no espelho, analise como é que você estuda no dia de hoje e se, eventualmente, você não está incorrendo em algum desses riscos que, eventualmente, podem estar prejudicando a sua caminhada, ok? Era isso, um fortíssimo abraço a todos e a gente se vê.